Boom das commodities de segunda-feira. Uma segunda-feira gostosa, uma segunda-feira nublada. Essas segundas-feiras, essas manhãs aqui no Chile, quando eu morava aqui na infância, eu não gostava. Eu gostava de dia de sol, porque me lembrava o Brasil. Mas depois de mais de 30 anos, 25 anos no Brasil, 20 anos a fio, eu não gosto mais de calor extremo. Não gosto mais. Eu prefiro assim, ó, esse dia com filtro solar. Mesmo assim tem que colocar filtro. Mas esses dias assim com esse filtro de névoa, eu acho uma maravilha da natureza. Eu queria estar aqui com a minha querida Marilena Chauia, bebendo um chazinho, um cafezinho, uma cervejinha, um vinho, brincadeira. Mas a Marilena Chauia foi ficando cada vez mais linda. Vamos ler tudo então. Notícias. STF Brasil. STF julga militares e aliados por núcleo golpista ligado a notícias falsas e uso ilegal da ABIN. Eu não estive na ABIN até o final, ou no Brasil até o final, mas qualquer esquerdista, qualquer pessoa progressista no Brasil tinha que ter medo da ABIN, né? Quem sabe até quando, né? Isso é a principal tarefa da classe trabalhadora no Brasil, é acabar com a ABIN. Ou foi mal. Eu vou parar por aqui com as críticas, mas eu vou dizer que eu apoio o Rui Pimenta, eu sigo o que ele fala e eu concordo em número, grau e posição. Rock Go. Grupo é acusado pela PGR de tentar manter Bolsonaro no poder com ataques às urnas, espionagem e ações para minar a democracia. Hoje é 5 de maio de 2025 e tem uma estátua belíssima, muito gostosa também. A justiça bem gostosa. Fachada do edifício da sede do Supremo Tribunal. É uma aparência grega, mas muito linda, muito modernista a estátua. Esbelta. Mas vamos lá. 247. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal inicia nesta segunda-feira, 5, o julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra esses 7 integrantes do chamado Núcleo 4, entre aspas, Núcleo 4 da trama golpista que tentou manter Jair Bolsonaro no poder após as eleições de 2022, informa o G1. Segundo a PGR, os denunciados são apontados como responsáveis por uma sofisticada operação de desinformação marcada por ataques ao sistema eletrônico de votação, disseminação de notícias falsas e pressão sobre setores das Forças Armadas para aderirem ao plano de ruptura institucional. O grupo também é investigado pelo uso indevido da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Com certeza. Mas eu espero que nunca tenha sido contra mim e meus companheiros. Eles usaram isso para fins ilegais, configurando uma escalada do aparelhamento do Estado com objetivos golpistas. Talvez o Michel Temer também. O Michel Temer, talvez, provavelmente, hein? Provavelmente tudo começou com o Michel Temer, senhores. Michel Temer. Entre os alvos da denúncia estão 6 militares da ativa ou da reserva, além de um engenheiro e um agente da Polícia Federal. São eles: Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva; Ângelo Martins de Nicole, major da reserva; Carlos César Moretson Rocha,
engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal. É uma lista maldita agora, hein? Vamos continuar com a chamada maldita. Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército. Eles não podem fazer nada contra mim porque eu estou aqui no Chile. Diga-se de passagem, um país onde políticos progressistas como Macarena Ripamonte, a prefeita de Viña del Mar, tem um forte engajamento, eu diria, fortes laços de amizade, inclusive, com todo mundo, com bons políticos, né? A Margarida Ripamonte, eu não tô com ciúme, hein, mas ela vive rodeada de militares, das Forças Armadas, da Marinha, etc. Ela parece que algum dia vai ser o general em chefe do Exército do Chile. Eu gostaria de ver isso aí, porque eu acredito nela. Ela é do centro-direita, uma coisa assim, cara. Mas hoje em dia, vamos repetir uma babaquice que todo mundo fala. Até o Pepe Escobar repete essa merda. Não existe mais direita e esquerda. Quem sabe, né? Quem sabe? Tudo é de direita ou de esquerda, mas talvez o que não exista mais seja a integridade. É um mundo corrompido e prostituído. Vamos continuar aqui. Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército. Marcelo Araújo Bormevete, agente da Polícia Federal e ex-integrante da ABIN. Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército. E só. Ainda bem que parou, né? Porque, pô, esses caras aqui, pra vir aqui no Chile é um pulo por cima dos Andes. A denúncia se insere no conjunto mais amplo de investigações conduzidas pelo Supremo desde os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e aponta que o grupo atuava de forma coordenada para gerar instabilidade social e institucional com ataques a autoridades e instituições que representassem obstáculos ao projeto de manutenção ilegal de Bolsonaro no poder. A Procuradoria-Geral da República atribui aos acusados os seguintes crimes: : organização criminosa armada, tentativa, essa aqui são as listas do Roberto Bolanho, mas no Roberto Bolanho essas listas aqui são intermináveis, mas eu acho bacana, as listas com conceitos bem elaborados, né? Conceitos complexos de conteúdo. Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União, destruição de patrimônio tombado. Porra, essa é a que eu realmente detesto. Ou não sei se eu ainda detesto, mas poxa, não seria tão melhor se ninguém destruísse o Coliseu Romano, se ninguém destruísse o Panteão grego? Não seria maravilhoso? Destruição de patrimônio tombado. Durante o julgamento, os ministros da primeira turma irão analisar inicialmente questões preliminares levantadas pelas defesas dos acusados, como suposta ausência de provas e a necessidade de perícia técnica. Caso essas alegações sejam rejeitadas, o colegiado passará à análise de mérito, avaliando se os fatos narrados pela PGR caracterizam crimes e se há elementos suficientes para transformar os 7 investigados em réus. Desde março, o Supremo Tribunal Federal já tornou réus outros 14 acusados de integrar a tentativa de golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Neto e o deputado federal Alexandre Ramagem. A expectativa é que a análise do Núcleo 4 represente mais um avanço
no processo de responsabilização jurídica dos envolvidos no ataque à democracia brasileira. Se aceitas as denúncias, os réus responderão a processo criminal no STF, onde terão coletadas provas, ouvidas testemunhas e apresentados os argumentos da defesa e da acusação antes do julgamento definitivo. O processo é considerado emblemático por envolver agentes públicos, militares e estruturas do Estado, como a ABIN, em uma tentativa articulada de subverter a ordem democrática. Com certeza, né? Isso aqui não é nem... O que eu acho interessante é que aqui não se está condenando os golpistas dos anos 60, da ditadura, mas aqui é o golpe falido. Esse cara que passou aí é meu brother. Eu prometi um tênis pra ele, ainda vou achar. Perdi, tá por aí o tênis. Ele é bêbado, alcoólatra, mas bêbado em geral é bom, né? Bêbado é gente boa, tudo. Eu ainda vou viver para comemorar alguma coisa com ele. A sessão ocorre em meio à crescente pressão da sociedade civil e de instituições pela responsabilização exemplar dos envolvidos nas tentativas de golpe e ataques às instituições. O julgamento pode se tornar um marco jurídico e político no enfrentamento de ações antidemocráticas no país. Eu acho que isso só está acontecendo porque o golpe não foi bem sucedido, né? Enquanto que os golpistas, os ditadores da segunda metade do século passado, século XX, eles garantiram a própria liberdade, né? Mas enfim, é tudo por enquanto. Não, vamos ler mais notícias do Brasil 247. Só um parênteses aqui sobre o Chile. Tá em greve de estudantes. Aqui no Chile os estudantes podem fazer greve. E a greve deles são sobre greves cosméticas, greves sobre higiene, estéticas, sobre limpeza. Sem sacanagem, eles fizeram uma greve porque tinha rato na faculdade. Tudo está perdido, né, para o cérebro. Como é que tem greve por causa de rato? E eles param, não é uma semana, um dia, não é... Já vão 3 semanas de greve por causa de rato, é mole? De rato, é uma universidade pequeno-burguesa preguiçosa que não estuda. Imagina se eles estão ou não estudando, se eles estão ou não lendo notícias do Brasil. Como o modelo a seguir. Bom, mas eu também saí do Brasil, né? Saí do Chile, conheci o Brasil e sei que o Brasil é melhor. Eu me inscrevi ontem, consegui me inscrever para o mestrado, para a seleção de mestrado de design na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. E vou procurar minha foto com a Luciana Santos, ministra de Tecnologia do governo Lula, para ela, não sei, para chamar, para me queimar, não sei. A minha intenção é um dia fazer algum doutorado, alguma coisa assim, doutorado, né? Alguma coisa simples na China, em algum lugar como Shenzhen, onde tem sobre espetáculo de drones, que os chineses são os melhores nisso também. E eu espero que eles me ensinem tudo. E é claro que eu vou ser um agente comunista, né? Um agente de guerra. Vou usar drone pra... Engraçado que aqui tem umas placas, aqui nesse porto aqui, não pode voar drone. Tem umas placas, não pode sobrevoar com drone. Aqui também tem uma cachorra linda mais na frente. Mas enfim, é uma placa bonita aí que mostra um drone e tal. Mas vamos lá, vamos ler mais notícias. Brasil, para bolsonaristas, Fux
é novo símbolo do movimento pró-anistia. Lideranças do PL têm procurado o ministro do STF desde que passou a defender penas brandas a envolvidos no 8/1, esse que foi o atentado às Torres Gêmeas. 29 de abril, 2 dias atrás. Tem uma foto de Luiz Fux. Essa notícia de Leonardo Sobreira. Vamos embora para Portugal, Leonardo. Em 247, em vídeo divulgado para convocar bolsonaristas para um novo ato pró-anistia aos envolvidos na tentativa de golpe, lideranças da extrema-direita dão, entre aspas, parabéns ao ministro Fux do Supremo Tribunal Federal, STF. As informações são da jornalista Bela Megali, de O Globo. Ei, o Rui Pimenta é realmente um direitista. Quem sabe? O Rui, ele na verdade nunca terminou a argumentação dele. Eu acho que ele nunca termina a argumentação para saber o que deveria acontecer. Porque o Rui é de um partido revolucionário, né? O Rui também defende a tese de que há um único jeito de solucionar os problemas do Brasil é através de uma revolução maoísta chinesa. E contem comigo, eu vou lá com meus cachorros, com o Tommy, lembra do Tommy? O Zangief, Tommy Zangief, soviético. As declarações mencionam um voto de Fux proferido no último dia 25, favorável a uma pena de 1 ano e 6 meses para Débora Rodrigues, a cabeleireira. 1 ano e 6 meses para Débora Rodrigues, a cabeleireira que participou do 8 de janeiro e vandalizou a Estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes com seu batom. Aí eu tava numa live do Rui Pimenta, aí eu falei pro Rui, se ao menos tivesse sido um batom na cueca, né, seria uma notícia mais interessante, mas não, é uma mulher que, entre aspas, pichou, porque batom é uma coisa que não sai de jeito, quer dizer, que não fica de jeito nenhum, né, batom não pinta nada, né, então assim, se escreve com batom, o negócio sai com o vento, né? O negócio não fica manchando ali. Então não é uma pichação, entendeu? Você vai falar de pichação com batom no meio dos pichadores, no meio do hip hop, você não vai ter prestígio nenhum no meio dos pichadores, né? Mas então, batom na cueca é mais erótico, sei lá, mais interessante. Não foi o caso. Desde então, lideranças do PL e outros aliados de Jair Bolsonaro, réu por liderar a intentona golpista, iniciaram um movimento de apoio e exaltação a Fux. Interessante. Eu aqui estou perdido por enquanto. Voltei aqui à página. Então tem uma notícia de Bolsonaro, ele estava na UTI, Home Brasil. Após sair da UTI, Bolsonaro sugere que Congresso limite de 6 meses para a duração de inquéritos. Na minha opinião é tudo mentira, né? Bolsonaro vai dar o maior do migué, fingindo quando ele tem um problema penal, ele finge um problema de saúde. A mensagem foi como... Se vocês não sabem, se você vai ser preso, é bom você fuder o seu tornozelo. Aí você diz, meu tornozelo tá doendo, não posso ser preso. Após sair da UTI, Bolsonaro sugere ao Congresso limite de 6 meses para a duração de inquéritos. Mensagem foi enviada a deputados e senadores um dia após o ex-mandatário deixar a UTI em Brasília, 1º de maio de 2025. Paulo Emílio.
bora pra Portugal, Paulo Emílio. 247. Um dia após sair da unidade de terapia intensiva UTI do Hospital DF Star em Brasília, DF Star, porra, nome bacana. Jair Bolsonaro do PL encaminhou nesta quinta-feira primeiro uma mensagem a congressistas propondo uma mudança legislativa de maneira a limitar a duração de inquéritos a 6 meses. Segundo a Folha de São Paulo, na mensagem direcionada a deputados e senadores, Bolsonaro escreveu: senhores deputados, senadores, sugestão, caso possível, se os inquéritos, caso legal, tenham duração máxima de 4 meses, podendo ser prorrogados por mais 2, desde que devidamente justificados. Obrigado, um abraço a todos. Jair Bolsonaro. Eu acho que ele tem uma sintaxe aí econômica, né? Não entendi direito, ele deu uma sugestão muda, muito maneira, muito supimpa e pimpão. Bolsonaro supimpa e pimpão. Fala aí, fala pouco. Segundo auxiliares próximos ao ex-mandatário, a proposta é uma resposta velada aos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, em especial o que apura a disseminação de notícias falsas. Aberta em março de 2019, a investigação permanece em andamento e foi prorrogada por mais 6 meses em dezembro passado. Pela legislação vigente, o artigo 10º do Código de Processo Penal determina que inquéritos policiais sejam concluídos em até 10 dias, quando o investigado está preso, e em 30 dias, caso esteja solto, com ou sem pagamento de fiança. No entanto, prorrogações sucessivas desse prazo são frequentes. No Congresso, diversas pautas têm refletido os interesses de Bolsonaro e de seus apoiadores. Recentemente ganharam destaque iniciativas como o projeto do Senado, que propõe a redução de penas para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, e a articulação na Câmara para barrar a continuidade da ação penal contra suspeitos de envolvimento em uma tentativa de golpe, alegando que entre os denunciados figura um parlamentar em exercício, o deputado federal bolsonarista e ex-diretor da ABIN, Alexandre Remagem, do PL do Rio de Janeiro. Bolsonaro permanece internado no Hospital DF Star desde que deixou a UTI nesta quarta-feira 30, sem previsão de alta, de acordo com um boletim médico divulgado pela instituição. O documento informa que ele está em unidade de internação, com quadro clínico estável, sem apresentar dor ou febre. Ainda segundo os médicos, o ex-presidente tem respondido bem à dieta líquida, com sinais de recuperação dos movimentos intestinais, e está sendo alimentado tanto por via parenteral quanto oral. Então ele talvez realmente está cagando pela boca, como quase sempre. Não sei. Talvez ele realmente esteja mal de saúde, né? Eu voltei demais. O Rui disse que isso aqui é um abuso do STF, que o STF não deveria ter prendido o Bolsonaro na cadeia, na UTI. O que tá certo, né? E aqui mudou tudo o layout agora, as notícias pularam uma para trás. Vamos ler um monte de manchetes. Relacionados. Márcia Lopes confirma posse como nova ministra das Mulheres. Devo amanhã mesmo já começar a luta. Relacionados. Lula deve trocar comando do Ministério das Mulheres na próxima terça-feira. Lula deve seguir reforma ministerial com mudança na pasta das mulheres. Márcia Lopes deve assumir o Ministério das Mulheres nesta semana.
Brasil. Aí eu já li, STF julga militares e aliados por núcleo golpista ligado a notícias falsas e uso ilegal da ABIN. Poder, ala do PDT avisa que não votará mais 100% com o governo e ciristas defendem independência. Eu ouvi falar que Ciro Gomes vai ser o adversário do Lula, será? Poder, após saída de Lupe, Gleisi diz que PDT é fundamental para a base aliada. Brasil, Lula pediu agilidade no plano de ressarcimento aos aposentados vítimas de fraude, diz novo presidente do NSS. Essa tá interessante, hein? Vamos ler aqui o fraude aos velhinhos. Lula pediu agilidade no plano de ressarcimento aos aposentados vítimas de fraude, diz novo presidente do INSS. Quem sabe é um fraude também, um Corax. É um fraude Corax. Gilberto Weiler Jr. afirmou que o plano deve ser apresentado até a próxima semana. 5 de maio, hoje. Quer dizer, eu li umas notícias aqui de uma semana atrás, hein? Eu falei que era 2 dias atrás, eu tô perdido no tempo. Esse conteúdo foi postado por Otávio Rosso. Vamos embora pra Itália, Otávio. 247. O novo presidente do INSS, Gilberto Weiler Jr., afirmou nesta segunda-feira, 5, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pediu agilidade para a apresentação de um plano de ressarcimento aos aposentados vítimas no INSS, informa o G1. Segundo Weiler, o plano deve ser apresentado até a próxima semana, mas não deu detalhes sobre a data. Abre aspas. Pela pressa que o presidente nos deu, creio que todo plano pode sair nessa ou na próxima semana, disse em entrevista à Globo News. Segundo o presidente do INSS, o plano está na Casa Civil atualmente e deve seguir para outros órgãos antes de ser fechado. O presidente da República determinou o mais rápido possível. Agora estamos em fase interna na Casa Civil. Então, logo seja aprovado, seja concordado, seja fechado. Temos outros fatores para discutir, como Supremo, CNJ, DPU, Ministério Público Federal, e fechada, comecemos o mais rápido, completou. E isso foi o giro de notícias dessa manhã de segunda-feira, com um triciclo bacana lá. Esse triciclo deve ser bom, hein? E não é tão caro, talvez eu compre um triciclo igual esse.